Olá pessoal, eu, Felipe Aguiar, aqui no programa Empodere, hoje começando a nossa segunda temporada, trouxe uma pessoa muito especial, Luiz Vasques, ele é consultor, trabalha com crédito, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Felipe, prazer em estar aqui contigo, essa oportunidade, parabéns pelo seu programa. Vamos lá, Luiz, eu gostaria que a gente começasse conversando um pouco mais sobre a sua história, como você hoje entrou, o que fez, na verdade, você se interessar pelas questões financeiras, pela essa questão muito importante que precisa ser bem indagada dentro do empreendedorismo. Maravilha. Felipe, o que eu posso te contar desde o meu primeiro emprego, segundo emprego, eu tive a boa oportunidade de trabalhar num banco, né? Fui convidado para trabalhar num banco, e de lá eu me apaixonei. Minha família toda, meu pai, meus tios são da área financeira, então eu adorava ver eles conversando todos os dias sobre assuntos financeiros, sobre tantas coisas, né? Aquele sábado e domingo de churrasco e fala sobre finanças, e aquilo me encantou demais. E ainda fui grato a Deus que eu tive a oportunidade de trabalhar num banco, e aí então que eu me apaixonei de vez. E aí eu fui galgando dentro do banco, diversas promoções, tudo que ia acontecendo, até que eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer um curso para ser gerente do banco. Naquela época, isso eu estou falando há 20 anos atrás, era a coqueluche do mercado. Você falar que você era um gerente do banco, você era algo muito diferenciado, né? Você teria que ter muito requinte, glamour e assim por diante. E eu fui cada vez mais me preparando para isso. Porque como eu trabalhava num banco, o famoso banco de atacado, não é o banco de agência, é o banco de negócios, todos os comitês de crédito exigiam demais da gente. Então você ia lá e fazia assim, eu tive que fazer cursos de análise de balanço, análise de crédito, contabilidade gerencial, tive que tirar certificações de CPA 10, CPA 20, então fui me aprofundando cada vez mais nisso, para que tivesse toda uma qualidade técnica para poder entregar um produto decente para o banco. Sim. Aí ao ponto que quando a gente ia tratar crédito bancário, que é uma das minhas maiores paixões, você montava um dossiê de crédito que era um verdadeiro livro, era um book com todos os detalhes da empresa, como a empresa trabalha, visitava as empresas, e isso foi criando sucesso, porque isso acabou virando dentro do banco um desenho de sucesso e acabou se exigindo dos demais profissionais, né? Hoje nós temos poucos bancos que são bancos de negócios, assim, bancos que têm estruturação para negócios, né? Temos mais bancos de varejinho, que é agência, você vai lá na agência, entra empréstimos, essas coisas, consignado, isso é o que tá hoje tendo mais movimento, a pessoa está procurando que é coisa fácil, mas o crédito caro. Né? Mas um crédito caro, um dinheiro caro. Todo dinheiro fácil é caro, e o dinheiro mais complicado com certeza é muito mais barato, mais trabalhado, né? Isso me levou a fazer um curso de administração, fiz pós em gestão financeira, fiz especialização em administração financeira, então me dediquei muito para isso, me coloquei 100% do meu tempo e do meu foco para isso, para me preparar para ser um bom profissional. Muito bom. Luiz, outra coisa, uma coisa que eu sempre coloco aqui é as dores, as dificuldades hoje, que eu tento introduzir e mostrar para o pessoal hoje em casa. Como resolver, como trabalhar isso com desenvolvimento humano, como trabalhar isso pensando realmente como um empreendedor. Hoje, na sua visão, qual é a maior dificuldade que está tendo o empreendedor brasileiro a respeito da questão de gestão, finanças e crédito também? Boa pergunta, Felipe. Fantástica pergunta. Hoje a gente percebe, né, que o mercado empresarial como um todo, ele tem dificuldade com relação a entender o seu negócio, né? Eu sempre comento nas consultorias financeiras que eu faço sobre controladoria, finanças, que primeiro a empresa precisa entender o que ela faz, o resultado que ela dá, o quanto isso custa
e quais são os riscos que ela tem de descontinuidade, né? Eu já participei de alguns comitês dentro de empresas que a empresa não tinha, por exemplo, uma previsão de devedores duvidosos, PDD. Então, o empresário fez diversos cálculos, fez malabarismos financeiros de todos quanto é tipo, engenharia financeira com números que você não acredita, planilhas Excel de 10 páginas, só que o risco mercado não estava lá, o risco de perda de um PDD, a entrada de um imposto novo, um aumento de alíquota, tudo isso gera problema para uma empresa. Tudo isso são coisas que vão acontecendo durante o seu plano de negócios, durante o andamento do seu plano de negócios, que não estavam na previsão inicial. Então, o mais importante para um empreendedor, principalmente um empreendedor hoje que está saindo do seu emprego, pegando rescisão salarial, né? Um dinheiro tão caro, né? Um dinheiro que ele passou a vida inteira para receber, um dinheiro que você trabalhou, férias que você não tirou, pegou esse recurso e vai colocar num negócio. Cuidado. O mais importante é a gente ver o plano de negócios, o plano de contas da sua empresa, a gente vê o budget, quanto que você vai gastar para cada coisa, para cada momento dentro da sua empresa, o fluxo de caixa, que é algo extremamente importante, né? Você saber o quanto que quando durante um determinado período, ou durante uma semana, ou durante um mês, ou um período de prazo médio, quando que isso pode quebrar? Quando que você pode ter uma quebra de caixa, uma necessidade extra de caixa? Sim. Toda empresa, ela tem uma geração de caixa diário, né? Você olha lá, quanto que teve de entrada, quanto teve de saída, e no final das contas, aquilo dá uma geração de caixa diária. Isso é importante para saber. Às vezes a gente diz assim, pô, faturei R$1 milhão e gastei 500, foi bom? Às vezes, já vi situação que não foi bom. Se você se você fazer um faturamento de longuíssimo prazo para 6 meses, 7 meses e comprou à vista, você está com uma corda no pescoço, você está com uma situação complicada. E é uma situação que quanto mais cresce o seu volume de faturamento, maior o problema fica. É o contrário, acaba se invertendo, né? Esse prazo todo, esse prazo de giro de estoque, prazo de compra, prazo de venda, esses são os pontos importantes de uma boa análise de gestão financeira. Sim. Entender quanto que é o seu giro financeiro, como que ele funciona nesse período todo, o que você vai precisar de capital nesse giro todo. Não é só o fato de saber quanto de dinheiro eu preciso para fazer uma venda de um determinado produto. Não, o seu dinheiro tem outros custos. Tem um custo de captação, um custo de funding, o custo de distribuição de dividendos, tudo isso precisa ser bem analisado. E eu percebo no meu dia a dia, nas consultorias que eu faço, que isso não é tratado com a devida responsabilidade, isso não é tratado com o devido carinho que seria necessário. Acho que isso hoje é uma das principais dores que um empresário pode ter. Isso nós estamos falando do empresário desde o micro ao grande empresário, ou você entende que existem dois mundos aí de visões diferentes na questão do crédito, questão de gestão financeira? Perfeito. Eu vejo que, eu entendo assim, no meu histórico, as grandes empresas, elas possuem profissionais dedicados para isso, né? Então, uma grande empresa, ela consegue hoje ter um gerente financeiro de alto nível, gabaritado, um profissional experiente. Então, ela consegue pagar alguém que possa ter esse trabalho bem feito, que possa se desenvolver. A pequena empresa também ela está um pouco mais saudável, porque ela tem o dono que cuida, mesmo que for de uma maneira um pouco mais simplificada, caderninho, agendinha, mesmo que for algo mais simples, mas ele tem lá o tato do dia a dia, ele consegue enxergar no dia a dia o que está acontecendo na empresa dele. Isso. Mas, para mim, acho que a grande dor está no middle market, né? Esse middle, que são as empresas que não são nem pequenas e muitas vezes não são grandes, que elas não têm o dinheiro que uma empresa grande tem, o recurso, a disponibilidade de recursos que uma empresa grande tem, mas também precisa de algo diferente de uma empresa pequena,
Eles têm essa grande dificuldade. E essa dificuldade ainda foi uma colocação que é dentro da mentalidade. Olhando como na parte do desenvolvimento humano, você tem as empresas médias que têm a mentalidade de uma empresa pequena, mas já apontando um crescimento para uma empresa grande. Então você tem duas questões muito importantes, que é não entende, ainda visualiza a sua empresa como uma microempresa, e não tem a mentalidade ou a competência necessária para galgar passos mais largos. Perfeito. E com isso, muitas vezes, quando chega a bater na trave muito, ou começa a realmente repetir muitas questões, como todo mundo fala, o ditado da mão em ponto de faca. Por quê? Porque ele está na zona de conforto. Ele entra numa zona de conforto que deixa ele, e ele fica com medo de tentar um novo, porque ele viu como foi difícil sair de uma situação e entrar para outra, né? Então isso é uma questão que eu acredito que na parte de gestão e no desenvolvimento humano, esses empresários eles têm que começar a procurar o desenvolvimento humano para começar a entender realmente se ele está preparado ou não para um próximo nível, né? Perfeito. Isso é uma questão muito importante. E dentro disso, Luiz, o empreendedorismo no Brasil a gente sabe que é muito difícil, né? Independente tanto empreender em grande escala ou empreender em pequena escala. Eu acredito muito que o brasileiro ele tem situações que precisa de apoio de alguém, né? E esse apoio hoje, infelizmente no Brasil, ele não é dado pelo nosso governo, e sim, infelizmente a gente tem que procurar isso fora, e muitas vezes acaba se tornando caro. O desenvolvimento humano hoje, dentro do empreendedorismo, ele tem um papel muito, muito forte, muito grande, porque ele traz soluções e traz competências para que você encontre uma diretriz, para que você tenha clareza aonde você quer chegar, e mostrar realmente se o seu comprometimento está realmente sendo com a sua empreitada, com a sua empresa. Então, hoje, dentro disso, a gente precisa de apoio, principalmente de pessoas profissionais como você, que trabalha com a parte financeira, na parte de gestão, que precisa mostrar o que o grande pensa para introduzir nas competências do pequeno, para que ele consiga co-criar a sua metodologia. Exatamente. E conseguir galgar o seu sucesso, né? Nós vamos voltar mais à questão do crédito, né? Perfeito. O que é esse crédito hoje? Qual a diferença? Eu quero que você comente um pouco mais como que o empreendedor, tanto o pequeno como o grande, consegue ter um bom crédito e sustentável para que ele consiga ter uma sustentabilidade dentro do seu negócio. Perfeito, muito bem colocado, Felipe. Hoje, quando você precisa de um crédito hoje, você precisa entender exatamente duas divisões, né? Existe o crédito de investimento, tá? Que é um crédito que é necessário. Eu vou precisar de um recurso para comprar câmera, vou comprar microfones, ou comprar algo que seja operacional da minha empresa. E existe o crédito do capital de giro, né? Tá. Que é um recurso que você precisa para que a sua empresa funcione, para que ela trabalhe. Existe uma confusão muito grande sobre isso, né? Eu percebo no dia a dia que todo mundo usa a expressão, preciso de um capital de giro, preciso de um capital de giro, mas precisava entender primeiro o que é um capital de giro, para que você precisa de um capital de giro. Hoje você fazendo um cálculo simples, você consegue chegar no seu capital de giro em detalhes pequenos, né? Você pega hoje, se você tem um prazo de venda aí, se você tem um prazo de 30 dias, por exemplo, você pode considerar um faturamento de capital de giro de necessidade. Sim. É uma conta simples, que talvez em muitos casos não seja exata, fique um pouco longe, mas é um início de preparatório, é um início de visão, né? Se você fatura R$1 milhão por mês, 30 dias, você precisa de R$1 milhão de capital de giro. Sim. Esse dinheiro é um dinheiro que tem que ficar no caixa. Ele roda dentro da sua empresa, no pagamento de fornecedor, nas duplicatas de longo prazo. Esse dinheiro vai rodar dentro da sua empresa. Uhum. E voltando naquele ponto, quanto maior seu faturamento, maior a sua necessidade de capital de giro. Então, quando a gente vai buscar crédito bancário, esse ponto é um ponto fundamental para explicar para o banqueiro.
né? Os bancos hoje eles são um pouco mais complexos para a linha de crédito, né? Eles usam alguns sistemas de análise de crédito, tipo Credit Score, Behavior Score, eles fazem contas para chegar no seu crédito. Mas com essas inovações aí, com as grandes fintechs, com esse mercado se abrindo tanto agora, você pode notar que fundos de investimentos que entraram, pode ver que a parte de crédito ela passou a ser muito mais real, muito mais estudada, muito mais estrutural, né? Quando a gente faz uma análise de crédito lá na empresa, a gente demonstra todos os parâmetros, né, técnicos, né, de rentabilidade do ativo, rentabilidade da empresa, todos os termos de índices de liquidez, solvência e assim por diante, mas prepara um material com projeções para a sua empresa, né? A empresa precisa ter projeções de saber assim, daqui 1 ano, como que eu vou estar? Qual que é a minha visão? Daqui 2 anos, o que eu vou fazer? Isso são coisas que fazem toda a diferença hoje, para que o investidor, que seja um fundo de investimento, que seja propriamente um banco, ou até alguém que queira comprar a sua empresa, ele precisa ter noção de quais são as perspectivas e o que você está imaginando para o futuro da empresa, né? O investidor, que é a parte de governança, o investidor ele tem interesse em saber assim, o que você pensa, o que você vai fazer. A sua empresa tem viabilidade daqui a 3 anos, com todas essas mudanças no mercado? Então, são diversas análises que você precisa entender da sua empresa, até para a questão de crédito. A gente tem hoje um funding muito bom no Brasil, que é o Fomento Federal, né, através do Banco BNDES, e o BNDES é um banco que entende muito bem as questões empresariais. E eu ouço muita gente comentar assim, pô, eu não consegui um crédito no BNDES. Por quê? Porque não soube demonstrar o que a sua empresa precisa, né? Você simplesmente falar, eu preciso de recurso, os bancos hoje têm receio de fazer assim, olhar, que dinheiro é esse? Você vai usar para quê? Para comprar um carro para o seu filho? Para reformar a sua matriz e colocar granito no chão todo? O que você vai fazer com esse dinheiro? Então, isso é relevante. Sim. Quando a gente fala de crédito empresarial, o banco ou o financiador quer saber para que você vai utilizar esse dinheiro e aonde que esse dinheiro vai repercutir. E esse dinheiro traz novos recursos, esse dinheiro traz novos faturamentos ou ele vai ser só despesa? Ou ele vai virar só despesa? Agradecer ao Luiz pela presença. Muito obrigado, Luiz. Muitos esclarecimentos aqui para o pessoal. Eu sei que tem muito assunto ainda, mas a gente está com pouco tempo, então eu já quero agradecer o término desse programa, a segunda temporada começando com muitas competências, e obrigado pela sua presença. Até mais.